Bem-vindos! Eu sou a Ximena Juárez e falo aqui do escritório de Córdoba, na Argentina. Faço parte da Industrial Info há 14 anos, especializada na área de pesquisa da indústria farmacêutica e biotecnologia na América Latina. Para aqueles que acompanham regularmente nossas discussões sobre as perspectivas de mercado, vocês devem ter notado que temos um novo formato mais natural em relação às avaliações anteriores do mercado. Hoje estamos transmitindo a discussão a partir da nossa nova mídia. Mudamos o formato justamente para focar na análise das tendências e desenvolvimentos de mercado que estão no centro das atenções de todos. Hoje vamos abordar alguns dos principais temas e tendências que estão ocorrendo nos mercados industriais mais relevantes do Brasil. E para isso tenho o prazer de contar com a participação da Lídia Lozano. Ela faz parte da Industrial Info há mais de 13 anos e é nossa especialista nos setores de alimentos e bebidas, além de papel e celulose. E Eleonor Caminos, com mais de 17 anos de experiência na Industrial Info, nossa especialista para a indústria de refino de petróleo. Antes de começarmos nossa discussão, gostaria de agradecer imensamente ao nosso patrocinador, a Trane, marca do grupo Trane Technologies, inovador em clima global, especialista em climatização, cria ambientes internos confortáveis e energeticamente eficientes por meio de um amplo portfólio de sistemas, controles, serviço, parte e peças para ar-condicionado, aquecimento e ventilação. Para mais informações, visite trane.com.br. E agora sim, retomando e como nós adiantamos, essa edição sobre as tendências de investimentos industriais no Brasil para 2025 é um espaço onde discutimos as principais transformações e tendências no mercado industrial, com foco nas mudanças que o Brasil está enfrentando neste 2025. Na edição do ano passado, iniciamos com a Lídia falando sobre as perspectivas de investimento, com a premissa do Fundo Monetário Internacional, prevendo o Brasil como a 8ª maior economia do mundo. No entanto, no mês passado, outra organização, o Banco Mundial, previu que a economia brasileira cresceria 1,8%, o que representaria uma forte desaceleração em comparação à expansão de 3,4% do ano passado. Então, como estão essas previsões hoje, Lídia? Podemos considerar que essas previsões continuam nessa direção? Então, na verdade, o Banco Mundial prevê um crescimento econômico mais pessimista para o Brasil do que o Fundo Monetário Internacional e o governo brasileiro. Essa perspectiva reflete um cenário global mais adverso do que em 2024, marcado por maior fragmentação comercial e incertezas, principalmente devido ao protecionismo dos Estados Unidos, que é um importante parceiro do Brasil. Além disso, fatores internos como a expectativa de alta inflação, o déficit fiscal bem elevado e o aumento da dívida pública reforçam a possibilidade de desaceleração do crescimento econômico previsto. Bem, no entanto, ao analisar o cenário de investimentos industriais no país, descobrimos que as tendências anuais permanecem as mesmas e talvez essa seja uma característica da gestão governamental brasileira, sustentando assim as políticas que já têm sido implementadas. Hoje escolhemos começar a discutir esses eixos principais que estão moldeando o Brasil, onde constatamos que a sustentabilidade, a energia, ou mais especificamente a energia limpa, a automação e as ações governamentais atravessam todos os setores industriais que monitoramos da Industrial Info, desde geração elétrica, manufatura industrial, papel e celulose, processamento químico, até metais e minerais entre os principais setores. Então, para começar, vamos nos aprofundar um pouco no cenário de investimentos industriais no Brasil com a Leonor. Exatamente, este é um momento bastante significativo para a indústria brasileira. Estamos vendo investimentos relevantes nos mais diversos setores das principais indústrias,
E além dos setores que você já mencionou, Ximena, hoje abordaremos o setor de petróleo e gás, refino de petróleo, combustíveis alternativos, farmacêutica e biotecnologia e alimentos e bebidas. Então, da nossa perspectiva, vemos que os setores com maiores investimentos são energia, indústria de manufatura e papel e celulose. Com essas três indústrias, com mais de 65% dos quase 300 bilhões de dólares para serem iniciados ou aprovados neste ano. E esse posicionamento dos investimentos não é casualidade. Por quê? Porque tudo está intimamente ligado à energia, que precisa ter uma base sólida para dar suporte a esse crescimento. Também a robótica, a digitalização, a automação, sim, estão revolucionando a indústria, mas para que todos esses avanços aconteçam de maneira eficaz, é preciso garantir uma matriz energética segura, eficiente e cada vez mais limpa. Bem, acredito também que haja uma legislação para o final do ano referente à transmissão e transformação, né? Sim, já há um leilão para o fim do ano, com mais de 1 bilhão em investimentos e mais de 1.000 quilômetros de novas linhas e aumento da capacidade da transformação. Isso é essencial para a expansão das renováveis. Bem, com certeza, Leonor, atualmente então não podemos esquecer que a sustentabilidade não é mais uma prioridade secundária. Ela se tornou uma parte essencial das estratégias de crescimento. Imagino que isso deve ter ou implicar necessariamente mais esforços para gerar energia cada vez mais limpa, Lídia. Sim, com certeza. O Brasil necessariamente está avançando significativamente em áreas como biocombustíveis, hidrogênio verde e também uso de resíduos para geração de energia. Mas é muito importante destacar que essas inovações não afetam apenas o setor energético. Estão também se espalhando para outros setores como o transporte, a indústria alimentícia, a aviação e até mesmo a indústria pesada. Estamos vivendo uma transformação real e os investimentos e políticas públicas estão bem alinhados para impulsionar todas essas mudanças de forma coordenada. Exatamente, Lídia. E em relação ao que você mencionou, um ponto de grande interesse no setor elétrico é a leilão de capacidade que destacamos muito no ano passado, né? E finalmente acontecerá, acho que em julho deste ano. Entendo que já temos mais de 70 gigawatts de projetos inscritos, com destaque para as térmicas a gás natural, né? Sim, mas também existem ampliações de hidrelétricas já existentes. Esse é um movimento interessante porque 12 usinas poderão ser expandidas sem a necessidade de novos empreendimentos do zero, o que reduz o impacto ambiental e aumenta a eficiência. Além disso, o primeiro leilão de baterias, tão esperado, está previsto para julho, e isso será fundamental para apoiar a geração solar e eólica, especialmente nos períodos de baixa produção. E por outro lado, no setor offshore, os investimentos estão avançando com a nova legislação e uma licitação marcada para 2026. Bem, então a diversificação da matriz energética é uma realidade, mas é importante lembrar que o gás e o petróleo ainda desempenham um papel crucial nesse cenário. Leonor em breve falará mais acerca desse assunto. Eu gostaria de perguntar também agora como esses movimentos são observados em outros setores que já destacamos, como o de manufatura. Sim, observamos no início da nossa conversa que a indústria de manufatura se posiciona como a segunda em investimentos a serem iniciados ou aprovados neste ano, com mais de 24 bilhões de dólares em projetos industriais. Olha só. Os setores mais aquecidos são a transporte, data center, o setor automotivo e a manufatura pesada. Então, estamos vendo uma significativa expansão das plantas industriais, modernizações e também a criação de novas fábricas. Bem, Leonor, você mencionou os data centers, que certamente são uma tendência global. Imagino que algo semelhante deve estar acontecendo neste país altamente populoso.
Obrigada por apontar isso, Ximena, porque sim, esse setor no Brasil está atravessando transformações, como os avanços da digitalização, como os avanços da IA, estão espalhados na vida de todos a IA. Então, o Brasil se posiciona como um hub regional e até 2029 se projeta um crescimento de 10% ao ano. Mas aqui eu gostaria de mencionar que os desafios são bem claros. Fornecimento elétrico, uma vez mais a energia e a infraestrutura, mas sim, as possibilidades são imensas. Interessante. E vemos como a energia se espalha novamente para o resto das indústrias. Mas o que acontece nos outros subsectores da indústria manufatureira? Porque é certamente um setor colossal, né? É certamente ilimitado. No setor de transportes, por exemplo, as ferrovias estão recebendo uma modernização significativa, com foco na eletrificação e novas linhas de sinalização. Isso vai ajudar a reduzir os custos de logística e também melhorar a competitividade das exportações. Além disso, o setor automotivo está adotando cada vez mais veículos híbridos e elétricos, com apoio dos incentivos governamentais e também com a adaptação acelerada das fábricas. A Toyota, Volkswagen, General Motors são os protagonistas principais desses investimentos a serem executados neste ano. Bem, e eu acho esse ponto significativo, Leonor, porque é justamente essa transição energética que vai permitir que toda essa indústria se suporte de maneira eficiente, sustentável. E com todo esse panorama, seria interessante saber saber qual é a perspectiva em relação aos combustíveis alternativos, Lígia. Então, certamente o programa Combustíveis do Futuro, por exemplo, visa expandir o uso de biocombustíveis, etanol, biometano, SAF. Mas um ponto de atenção, no entanto, é a tensão com os Estados Unidos em relação às tarifas sobre o etanol, o que pode criar desafios no comércio internacional. Contudo, empresas como Raízen, BBF, Atibos, São Martinho estão investindo fortemente nesse setor. A ideia é usar matérias-primas como cana-de-açúcar, milho e resíduos para produzir energia limpa, além de iniciativas como o uso de biometano proveniente de aterros sanitários. Bem, e esse ponto é notável e com certeza me dá espaço para retomar a situação do petróleo e gás com você, Leonor. Tínhamos mencionado no início que iríamos expandir esse tópico. Sim, no setor de petróleo e gás, embora focado na transição energética, continua a fazer investimentos significativos. A Petrobras avança com novas unidades flutuantes de produção, armazenamento e descarregamento nas FPSOs, por suas siglas em inglês, nos campos do pré-sal. Então, a eficiência e a redução das emissões têm sido prioridade nas novas FPSOs projetadas com sistemas de geração de energia em sistema fechado para minimizar a queima de gás. Em 2025, 5 novas unidades flutuantes estarão operacionais, enquanto mais 5 começarão a ser construídas e outras 5 também serão sancionadas neste ano. Agora, no setor offshore, eu acho que está ficando cada vez mais caro e competitivo devido à crescente demanda global por estaleiros e navios especializados. Isso, sem dúvida, tem implicações nos cronogramas e custos dos projetos. Mas, gente, o Brasil continua se posicionando como potência petrolífera mundial offshore por meio da Petrobras, a qual se sumam pouco a pouco outros operadores locais independentes, como Enauta, Prio, Brava Energia, e dado o marco político regulatório também, grandes companhias internacionais, como Shell, Total Energies, Equinor, estão apresentando um interesse cada vez maior na região. Bem,
Neste ponto, gostaria de perguntar sobre a Petrobras e como essa estatal está se comportando em relação à indústria de refino, pois entendo que eles anunciaram recentemente sua estratégia para o período 2025-2029, né? Sim, na área de downstream, a Petrobras está trabalhando para atingir as metas de baixas emissões até 2050, mas nesse período que você já mencionou, 2025, 2029, está incluído o programa, por exemplo, o programa Refitop, que está avançando passo firme. E para mencionar apenas alguns dos principais pontos anunciados aqui, nesse anúncio, o SAF, o combustível de aviação sustentável, foi incluído como objetivo principal. E já estamos vendo projetos de SAF nas refinarias de Brasil, como a RPBC, Rio Grandense, entre outras. Interessante essa contribuição, Leonor. Agora, mudando um pouco o foco das indústrias mais intimamente ligadas à energia para outras indústrias com relacionamento à área de processos, pergunto o que está acontecendo, por exemplo, com a indústria de processamento químico, Lídia? Bem, sem dúvidas, na indústria de processamento químico da região, o Brasil é o líder em investimentos, onde a demanda por fertilizantes e herbicidas continua em crescimento. Por um lado, São Paulo continua liderando números de projetos, especialmente em agroquímicos, e por outro lado, Ceará tem se destacado nos investimentos em hidrogênio verde, com grandes projetos Power-to-X da Fortescue, por exemplo, o Energix. E em relação à sustentabilidade, esses projetos não só estão ajudando a reduzir as emissões de carbono, mas também criando novas oportunidades de negócio, especialmente na produção de fertilizantes sustentáveis. Bem, isso é considerável e eu acredito que em outros setores também continuaremos vendo foco nessas tendências. Por exemplo, na indústria farmacêutica, de fato, os pesquisadores continuam adicionando projetos principalmente com relação a painéis solares e equipamentos elétricos dedicados à redução do uso de recursos. Além disso, e agora desenvolvendo um pouco mais a questão das ações governamentais, estamos observando uma combinação de políticas públicas que incentivam a produção local, ao mesmo tempo que algumas multinacionais farmacêuticas estão encerrando suas operações no Brasil. Isso tem aberto espaço para novas empresas brasileiras ganhar mercado e expandirem suas operações. Um exemplo é a Mega Labs, que está adquirindo fábricas em toda a região e planejando novos investimentos. Também como resultado da nova política de industrialização, com forte foco nesta indústria, temos a nova fábrica de medicamentos contra a hemofilia da Hemobras, a expansão da Novo Nordisk, um mega complexo de vacinas da Biomanguinhos. Então, já tendo mencionado isso e retornando a questão dos investimentos, gostaria de saber como as outras indústrias, como uma que considero crucial, a de metais e minerais, como é que se desenvolvem nesses aspectos? Bem, na indústria de metais e minerais, estamos vendo uma crescente demanda por minerais críticos, como lítio, níquel, cobre, tão fundamentais para a transição energética que tanto temos falado. O Brasil possui grandes reservas desses minerais críticos, mas ainda apresenta desafios em relação com a capacidade de processamento local. Isso, sem dúvida, precisa de avanços tecnológicos e também uma política de controle ambiental. Bem, e qual é a perspectiva em relação à exploração de terras raras? Porque entendo que o Brasil pode abrigar uma das maiores reservas do mundo. Sim, mas a falta de estudos avançados e a necessidade de desenvolver tecnologia de processamento para um setor que é altamente poluente é caro, e isso representa um desafio. Enquanto isso, a mineração de minério de ferro continua se posicionando como dominante para os investimentos até o ano que vem, seguida pela siderurgia. E aqui eu quero falar uma coisa: a siderurgia está atravessando incertezas devido a fatores
políticos globais, como as tarifas impostas pelo atual governo dos Estados Unidos e China. E o que acontece? Que a China é um parceiro importante comercial do Brasil. Bem, na verdade, um ponto atual, considerável. Agora, voltando sobre a indústria de papel e celulose, no início da nossa conversa, destacamos esse setor entre aqueles que terão maiores investimentos para este ano. Então, eu gostaria de passar a palavra para você, Lídia, para que possa nos dar suas contribuições. Claro que sim. Então, na indústria de papel e celulose, posso destacar o Vale da Celulose, no Mato Grosso do Sul, já com 3 megaprojetos, que são da Arauco, Bracell e CMPC, que juntos vão somar até 2027 e 2028 quase 9 milhões de toneladas de celulose por ano. Isso posiciona ao Brasil como líder global no setor de base florestal. Bem, e gostaria de saber qual é o panorama no setor de alimentos e bebidas. Deve ter muito acontecendo aí, né? Sim, sem dúvidas. O setor de alimentos no Brasil apresenta fundamentos sólidos, com a agroindústria desempenhando um papel estratégico. Destaco o avanço de cultivos alternativos como a macaúba para a produção de óleos sustentáveis e bioprodutos. Além disso, há um forte potencial de crescimento no processamento de grãos, especialmente de soja, e o setor de bebidas está se mantendo em ritmo dinâmico. Temos, por exemplo, a nova planta da Heineken em Passos, Minas Gerais. E depois, por outro lado, posso destacar que as práticas de ESG também vêm ganhando relevância, com destaque para, por exemplo, a adoção de energia solar em muitas das unidades produtivas. E isso vai ajudar para incrementar o que é a eficiência operacional e a atratividade para investidores com um foco bem em sustentabilidade. Bem, e o que aconteceu com o plant-based? No ano passado você mencionou essa tendência como uma das mais destacadas, então imagino que esse ano ela deve ter ganhado muita força aí. Bem, na verdade não. O mercado plant-based e de proteínas alternativas, antes promissor, como você estava mencionando, apresenta uma marcada desaceleração. Devido talvez a preços elevados, a competitividade ainda com os produtos tradicionais, a adoção sigue lenta, exigindo cautela e um foco bem estratégico. Bem, você me surpreendeu com essa perspectiva, realmente uma mudança pouco esperada. E um ponto que eu gostaria de abordar, algo que está se desenvolvendo agora, os BRICS. Este ano o Brasil está presidindo e já estamos testemunhando discussões sobre isso, certo, Leonor? Sim, temos mencionado constantemente o tópico da ESG, também temos falado da descarbonização, então é importante destacar, na última reunião no mês passado, eu acho, no Rio de Janeiro, observamos que a indústria foi abordada como um tema principal na agenda, especialmente em áreas como cooperação em comércio, finanças e desenvolvimento sustentável. Então, esse eixo da sustentabilidade, mas também sua implicação em outros eixos da governança e da indústria em geral, foi destacada aqui nos últimos BRICS. Ótimo, Leonor. Então, portanto, concluindo, tudo está interconectado, como você falou também dos BRICS. Indústria, energia, sustentabilidade, governança, são áreas que estão se transformando juntas, com investimentos, políticas públicas e empresas trabalhando de forma integrada. O desafio agora é manter esse ritmo de crescimento, superar os gargalos e garantir que o desenvolvimento seja de fato sustentável no longo prazo. Bem, gente, estamos chegando ao fim. Caso algum de vocês tenha dúvidas sobre qualquer um dos tópicos que abordamos hoje, entre em contato conosco através das informações de contato encontradas aqui. E o que eu realmente gostaria de fazer é um agradecimento final ao nosso patrocinador, a Treine. Sinta-se à vontade para visitar o site deles,
treine.com.br se tiverem dúvidas sobre os serviços que eles oferecem. Então, com isso, agradecemos por estarem conosco e esperamos ter contribuído e ajudado vocês a navegarem por esse cenário de constantes mudanças. Obrigado pela participação.